25 de março de 2024, segunda-feira da Semana Santa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos acolho com a paz de Jesus. Nós ontem, em comunhão com toda a igreja, celebrando a celebração dos ramos e a missa da paixão do Senhor, nós iniciamos ontem a Semana Santa, a Semana Maior da fé cristã. E hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira e também na quarta-feira, nós vamos progredir já inseridos na Semana Santa, mas progredir com o tempo da Quaresma. A Quaresma se encerra com a missa da Ceia do Senhor exclusiva, ou seja, na quinta-feira pela manhã ainda é Quaresma, né? E nós vamos contemplar, ou melhor, escutar, nós vamos ouvir e meditar, hoje, amanhã e depois, segunda, terça e quarta-feira, os 3 cantos do servo sofredor, ou servo de Javé. Por quê? Porque a igreja quer nos inserir no mistério da paixão de Cristo, de maneira muito mais próxima desse mistério. No fundo, meus queridos, contemplando o mistério da vida de Cristo, a igreja sempre quer que nós também experimentemos o mesmo mistério que Cristo, da vida de Cristo, que nós coloquemos a nossa vida, né? Então, hoje, nós vamos meditar o primeiro cântico do servo sofredor, ou o primeiro cântico do servo de Javé, que é o capítulo 42 de Isaías, versículos do 1 ao 7. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Eu pus o meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra a cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo o que dela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, o nosso texto, ele é constituído, nele é apresentado a figura do próprio Deus. É apresentada a figura do próprio Deus. Este Deus vai apresentar um tal servo que sofre. Eu dizia ontem na minha homilia do Domingo de Ramos, aliás, se você não ouviu, quando tiver um tempinho hoje, escute a homilia de ontem, já foi postada. Se nós perguntarmos para um judeu, de quem é que o Deus está falando? Quem é este servo sofredor de que fala o texto? Esses capítulos de Isaías, esses 4 cânticos. Quem é esse servo? Um judeu não vai saber responder. Nós sabemos que este servo que sofre, do qual Deus fala, é a pessoa do Filho de Deus, encarnado, ou seja, Jesus Cristo. O servo sofredor por excelência é Jesus Cristo, né? E é muito bonito, olha só, o texto começa Deus apresentando esse tal servo.
Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Eu pus o meu espírito sobre ele e ele promoverá o julgamento das nações. Ou seja, Deus Pai está dizendo o quê? Este é o meu eleito, né? Eu estou com ele e ele vai estabelecer a justiça no mundo. Ele vai estabelecer o julgamento, promoverá o julgamento das nações. E aí a gente pode falar o seguinte: ah, tá, Jesus Cristo vai promover o julgamento das nações. Só que a gente vê no mundo que quem está reinando não parece ser Jesus Cristo. Convenhamos, minha gente. Parece ser o mal, né? Eu não sei se vocês às vezes têm a mesma impressão que eu, né? Sobretudo que vocês que são mais velhos do que eu. Mas eu tenho a seguinte impressão. Nesses últimos 5, 10 anos, parece que o mundo piorou tanto, minha gente. Eu tenho essa impressão, sabia? Parece que o mundo se afastou tanto mais de Deus do que antes. Parece que os barulhos do diabo têm aumentado a cada dia, sabe? Coisas que antes não se ouvia falar, agora surgiram, e coisas que para nós soam como aberrações, sabe? Parece que cada vez mais esta voz de Deus, esse poder de Deus, ele esmorece e sucumbe. Não sei se vocês têm essa impressão, eu tenho. E aí vem a palavra de hoje, vai falando assim que este servo vai promover o julgamento das nações, mas ele está cada vez mais, né? A pessoa de Jesus Cristo cada vez mais aparentemente sendo derrotada. Não é isso que parece estar acontecendo no mundo, né? Não parece que o mundo, que as pessoas cada vez mais são entregues ao demônio e mais longe de Deus estão? E aí vem o versículo 2, que vai puxar nossa orelha quando nós temos esse tipo de ideia ou esse tipo de impressão sobre o mundo. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Meus queridos, diante de um certo desânimo para com as coisas que caminham cada vez mais para longe de Deus, essa palavra vem nos dizer assim: olha, Deus está silencioso, ele não clama nem levanta a voz, não se faz ouvir pelas ruas, mas Deus está em pé a observar tudo o que está acontecendo. Deus não está indiferente ao rumo que o mundo tomou. Deus não está indiferente. Esse julgamento das nações ele vai acontecer quando menos esperarmos, quando os seres humanos mais estiverem de maneira mais estiverem de maneira despreocupada, vivendo de maneira despreocupada, é aí que se aplicará o julgamento de que fala a leitura de hoje. Deus está silencioso, mas ele não está destruído. Ele não foi, meus queridos, atacado, porque ninguém pode com o poder de Deus. Então, levemos essa certeza nos momentos, sobretudo nos momentos de dor, de cruz, de situações difíceis, quando nós enfrentarmos, mesmo que Deus pareça indiferente, calado, e pareça até mesmo não existir, tenha certeza no seu coração. Deus está lá velando por você. Permaneça firme, não desista, não se entregue aos caminhos contrários de Deus, porque Ele está lá. Na hora certa, Ele vai se levantar e vai aplicar a justiça a toda a criação. Minha gente, Deus está esperando o tempo oportuno para aplicar a justiça a toda a criação. E quanto mais nós nos encontrarmos em um estado de injustiça diante do projeto de Deus, maior será o nosso sofrimento para de fato nos configurarmos ao que é justo, né? Quanto mais longe de Deus, maior será o sofrimento para se voltar para Deus.
Não é muito mais simples nós, desde já, nos mantermos num caminho de retidão e de justiça, para que quando Deus se levantar e fazer aplicar a justiça, nós não soframos tanto? Por isso que a palavra de Deus tem nos exortado: volte, se converta, é tempo ainda. Quem deixar para depois vai sofrer mais. Volta. Consegue compreender? O versículo 3 continua: ele não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega, mas ele promoverá o julgamento para obter a verdade. Aqui mais uma vez está falando que ele vai promover o julgamento, mas ele não quebra a cana rachada nem apaga o pavio que ainda fumega. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer que Deus, minha gente, ele somente está no tempo da paciência. Por que Deus, não sei se vocês já se perguntaram, né? Por que Deus permite todo esse mal acontecer no mundo? Não podia Deus parar com tudo isso, barrar o mal e estabelecer a justiça e o bem? Minha gente, Deus respeita o arbítrio humano. Se ele fizesse qualquer coisa que ferisse o arbítrio humano, ele estaria fazendo contra si mesmo, porque ele é livre em si. Deus não pode fazer algo que vai contra ele mesmo, contra a sua própria natureza. Deus é a perfeita liberdade. De verdade, de fato, o amor que vem de Deus é um amor que exige liberdade. Então, como é que Deus vai conter a liberdade? Ele não pode fazer isso, né? E é por isso que ele está esperando de maneira paciente a conversão de todos os seres humanos. O que nessa leitura significa? Ele não quebra a cana rachada, não apaga o pavio que ainda fumega, ou seja, enquanto há uma chaminha, há uma pontinha de brasa, ainda há esperança daquele pavio voltar a ser uma chama, não é verdade? Sabe quando a gente participa de festa de aniversário e fica o pavio fumegante, aí vai lá as crianças e faz a conchinha com a mão para que o pavio fumegante possa voltar a ser chama. E de fato, o pavio pega fogo de novo, né? É o papel de Deus esse, minha gente. Enquanto houver aquele paviozinho fumegante, ainda há esperança da chama da vida de Deus reacender em cada ser humano. Ora, nós, aliás, se dependesse de nós, o mundo já teria sido destruído faz tempo, porque nós somos impacientes. Mas Deus não. Deus não. Ele está esperando a conversão de um por um. Pode ser que Deus fique esperando que de fato não vai dar certo, as pessoas não queiram a salvação, mas pelo menos ele esperou. Deus está no tempo da paciência, ele está esperando um por um se voltar para ele. E não é verdade que nós também nós gozamos desse esperar de Deus? É claro que nós gozamos desse esperar de Deus. Quantas vezes nós caímos em pecado, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos das pessoas, e Deus espera por nós para que nós nos arrependamos e amadureçamos. O mesmo ele faz com todos os seres humanos. E é muito bonito isso. A cana rachada. Não sei se você já encontrou no chão algum pedaço de alguma coisa que está quase se quebrando. Qual que é a tendência humana? Chutar aquilo para terminar de quebrar. E Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele não quer partir, dividir, Ele não quer fracionar. Deus quer somar, unir, congregar. Essa é a vontade de Deus. A gente pergunta a vontade de Deus: Senhor, qual a sua vontade para os seres humanos? Sobretudo aqueles que estão longe do Senhor, é condená-los logo ao inferno? Deus responderia: jamais. Eu não entreguei meu filho para ser morto do jeito que foi morto, para depois condenar ser humano para o inferno. Eu não faria tudo o que eu fiz para depois e dizer para mim mesmo não valeu a pena, porque eles não aceitaram. Se eu fiz tudo o que eu fiz entregando meu filho, é porque eu tive o desejo de todos os seres humanos estarem comigo. Olha que realidade bonita, minha gente. Deus quer o bem, a salvação, a alegria eterna de todos. De todos os seres humanos. E olha,
o texto continua, e aí o texto vai dizer o seguinte no versículo 6: Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, te tomei pela mão, te formei, te constituí como centro da aliança do povo. No fundo é Deus Pai dizendo a esse servo, que nós sabemos ser Jesus Cristo, que Deus o tomou pela mão, te chamou à justiça, para que ele pudesse exercer a justiça na criação. Então Jesus, ele veio para dar vida e não morte. Ele foi tomado pelas mãos do Pai para vir a esta terra, para edificar as pessoas. Nós vamos viver nessa semana, meus queridos, as experiências que Jesus viveu, os seus sentimentos, suas palavras, né, todo o enredo em volta de aquilo que ele viveu. Por que tudo isso? Porque Deus quer todos junto dele. Todos, todos, todos. Então, meus queridos, essa palavra de hoje, o primeiro cântico do servo de Javé, é uma palavra muito bonita e vem nos ensinar que nós precisamos reconhecer que Deus está esperando por nós e reconhecendo que nós nos voltemos para Ele com gratidão e com fidelidade. Precisamos entender também que Ele não vai desistir e falar de tudo até o último, até a última consequência para que nós voltemos para Ele. Nós, enquanto seres humanos, assim eu me refiro. Então, gratidão a Deus, um Deus insistente na nossa salvação. Peçamos a Ele que nós também sejamos insistentes, persistentes no ato de crer nele, no ato de buscá-lo. Sabe por quê, minha gente? Deus ele insiste e persiste em nós. Mas quando é para nós fazermos o mesmo em relação a Ele, nós desistimos, nós paramos no meio do caminho, nós começamos a vida de fé e paramos. Comece para uma coisa, comece para outra. Né? Que nós contemplemos a persistência do amor de Deus para conosco e sejamos também nós persistentes em amá-lo. Desejo a você uma Semana Santa cheia de Deus. Vivamos cada instante dessa semana de maneira profunda, minha gente. Com toda certeza na sua paróquia, na sua comunidade paroquial, vão ser desenvolvidas muitas atividades espirituais. Participe, faça o esforço. Essa Semana Santa não é semana de feriado prolongado. Eu dizia ontem nos avisos da minha paróquia. Não é feriadão prolongado. Inclusive, cristão que vai viajar na Semana Santa, olha, minha gente, me desculpe, tenho respeito tudo, mas eu não concordo, sinceramente. Semana Santa não é momento de viajar. É momento de ficar no seio comunitário, na comunidade paroquial e compartilhar do momento mais importante espiritual da nossa fé. Não é momento de ir para a praia enfim. Então, façamos o esforço de viver cada proposta na nossa comunidade paroquial, de viver intensamente cada proposta espiritual. Né? Na minha paróquia, por exemplo, a semana inteirinha vai ter eventos. Né? Começa hoje à noite, hoje, segunda-feira, vai ter as 7 dores de Nossa Senhora, amanhã vai ter o Sermão das 7 Palavras, depois quarto terço luminoso, aí o Tríduo Pascal, né? Na sexta vai ter Via Sacra também à noite, de tarde é a Adoração da Cruz. Então tem um tempo todo na minha paróquia, só não reza quem não quer. Então você participe ativamente também. É uma semana para nos voltarmos para Deus e contemplarmos o mistério do sofrimento de Cristo na nossa vida e na nossa carne. Força e coragem, que Deus o abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos sempre, Deus está no comando de tudo.